Agora, para atentos saborearmos a Divina Liturgia de hoje. E eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante, antes da gente começar de fato essa homilia do terceiro domingo da Páscoa. Infelizmente a gente sabe que aqui a movimentação é essa. Quando tem festa, acontecem essas coisas. E, obviamente, vocês não são necessariamente obrigados a estarem aqui até o final da celebração, caso mais fogos e artifícios sejam jogados. Não, eu estou dando a explicação porque eu sou obrigado a estar aqui do início ao final da Divina Liturgia. Então, aconteça o que acontecer, só para a Divina Liturgia se entrarem aqui atirando e alvejarem o padre. Ponto. Por que eu estou explicando isso? Porque a Divina Liturgia, a Santa Missa, ela de fato é importante para nós, ela de fato traz para nós o divino, e a gente sabe que infelizmente a nossa sociedade é povoada de pessoas que não estão nem um pouco interessadas no divino, não é? E que para defender aquilo em que acreditam, podem passar por cima de qualquer um que estiver na frente. A gente sabe, a gente vive com essa circunstância. Mas a nossa fé está no nome do Senhor, a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Então, de nossa parte, religiosos, nossa obrigação é estar aqui para celebrar a Eucaristia do início até o fim. Claro, se por uma circunstância dessa ninguém estiver, a gente vai fazer a que a gente chama de missa seca. Vai terminar de fazer todas as orações e vai embora. Entendem? E por que eu estou esclarecendo isso? Porque de fato é importante. A gente precisa ter paz. Qual foi a primeira coisa que Jesus desejou depois de ressuscitado aos seus discípulos? A paz. A paz esteja com vocês. Sem a paz a gente não consegue, inclusive, passar por esses estágios que perturbam e tiram a nossa paz, nos deixam inquietos, sem saber se realmente nós vamos conseguir ou não chegar ao final dessa celebração sem nenhuma novidade desagradável. Mas a gente precisa ter fé, precisa crer de fato, confiar de fato e esperar em Deus que nós vamos conseguir voltar para nossas casas sãos e salvos. E a liturgia de hoje, o evangelho de hoje é a continuação do evangelho dos discípulos de Emaús. Como eu disse, depois que Jesus ressuscita dos mortos, ele precisa ir buscar os seus apóstolos porque estavam todos tristes. As mulheres que foram ao túmulo não foram ao túmulo porque acreditavam na pregação de Jesus que ele ia ressuscitar. Elas foram ao túmulo porque sabiam que depois de 3 dias de morto, elas precisavam embalsamar a Jesus. Elas sabiam que Jesus não tinha sido embalsamado, não tinha sido feito nada para que preservasse o corpo dele o maior tempo possível. Então elas precisavam ir para fazer essa atividade de embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Chegando lá, qual não foi a surpresa delas? Ele ressuscitou. Ainda assim, os discípulos a escutarem essa mensagem de que Cristo ressuscitou, não acreditavam, porque é como que você perde o seu chão, como que aquele que ressuscita os mortos, ele próprio morre, mas ele morreu e anunciou que ia ressuscitar. A grande questão é que para os discípulos acreditar de fato nessa mensagem, nesta verdade, dava trabalho, não era uma tarefa fácil. Tanto é que ardia o coração dos discípulos de Emaús, mas eles só reconheceram Jesus ao partir do pão. E estavam aqui, o iniciozinho do evangelho de hoje já é o final do evangelho anterior, eles contando para os demais como reconheceram Jesus ao partir do pão. E aqui vai dizer que Jesus se pôs no meio deles e eles alegres ainda assim ficavam com medo. É um espírito. Outra tradução vai dizer que era um fantasma. Ou seja, eles custavam de crer que aquela pessoa que estava ali respirando e falando com eles era realmente Jesus. E aqui uma parte muito importante da fala de Jesus, porque ele vai desejar a paz mais uma vez. A paz esteja com vocês. Por que vocês estão eufóricos desse jeito? Por que vocês estão medrosos? Por que vocês estão assustados? Eu não disse a vocês que eu precisava ressuscitar? Eu não disse a vocês que o Filho do Homem ia sofrer, ia ser cuspido, crucificado e enterrado, mas que ao terceiro dia ia ressurgir vivo?
Senta aí que eu vou explicar as Escrituras. Mas para que você não tenha um infarto enquanto eu explico as Escrituras para vocês, tem alguma coisa para comer aí? E tinha um peixe. Como é que estava o peixe? Grelhado, ó. Que maravilha, peixinho grelhado, com aquele molho que só eles sabiam fazer. Foi muito bem. Jesus senta aí, come. E um detalhe que para mim é importante é, em Lucas ele é detalhista, ele procura trazer esses detalhes para falar de uma realidade. O peixe estava grelhado e Jesus comeu à vista deles, na frente deles. Jesus não foi, para debaixo da mesa, fez o peixe desaparecer e depois dizer, que peixe gostoso que eu comi. Não, comeu na frente deles, para que eles pudessem verdadeiramente acalmar o coração deles e entender, então quer dizer que era isso que Jesus estava querendo nos dizer, nos explicar, quando falou que ele ia sofrer, mas que a morte não tinha poder sobre eles. E uma última recomendação que tem aqui já no final do Evangelho, que é o seguinte: permanecei na cidade até que sejais revestidos do alto e de poder. Qual é esse revestimento do alto? A força que vem do alto é o Espírito Santo de Deus, que vai revestir os apóstolos, os discípulos, de poder. Que poder é esse? O poder de pisar as serpentes, o poder de curar, o poder de libertar, o poder de anunciar a palavra de tal maneira que Pedro, quando experimentou isso, fez algo que pareciam duas pessoas muito distintas. Pedro antes de Pentecostes e Pedro depois de Pentecostes. Pedro antes de Pentecostes, um covarde, medroso. Estavam os discípulos trancados por medo dos judeus, também dos romanos. Todo mundo queria uma lasquinha do couro dessa seita nova, desses subversivos, desses bandidos. Para o império eles eram bandidos, para a religião judaica eles eram subversivos, moleques da fé, é o que eles eram, e eram caçados. Mas então veio o Espírito Santo de Deus e Pedro coloca como que um dedão na cara daquele povo todo e diz: esse Jesus que vocês mataram. Pedro acusa os judeus de terem matado a Jesus. Deus o ressuscitou com poder. Não são nem 9 horas da manhã. Não, nós não estamos bêbados, embriagados de vinho, como acusaram alguns. Estão eles bêbados. Engraçado que o povo é incrédulo até para a questão da espiritualidade, do extraordinário. Desde quando tomar cachaça faz ninguém falar outra língua. Mas a incredulidade daquele povo era grande. Nós somos aqui partos, elamitas, medos, gente da Mesopotâmia. Como que nós escutamos esse povo semi-analfabeto, pescador, ignorante, falar em nossa própria língua a mensagem de Deus? Eu que sou da Espanha estou ouvindo no bom espanhol. Eu que sou do Brasil estou ouvindo no bom português. Eu que sou da França estou ouvindo no bom francês. A palavra de Deus ser anunciada. Essa é o motivo pelo qual nós fazemos essa preparação chamada Tempo Pascal, as oitavas da Páscoa. Preparação para receber o Espírito Santo, para que quando chegar Pentecostes a gente não fique deslocado sem saber o que de fato é Pentecostes. Pentecostes é exatamente essa preparação que foi feita anteriormente para receber o Espírito Santo de Deus e poder chegar até Ele e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Sem o Espírito Santo nós não podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor. A única coisa que nos habilita para dizer que Jesus Cristo é o Senhor é o Espírito Santo de Deus. É o que nós queremos pedir, porque Jesus está querendo nos preparar nesse período pascal para receber o Espírito Santo. Vai buscar os discípulos em Emaús, vai fortalecer a fé daquelas mulheres que foram de manhã cedo para o túmulo para ver o Senhor e foram recepcionadas por anjos. Jesus faz aquele Pentecostes que eu disse particular, quando sopra o Espírito sobre os discípulos e diz: olha, aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem retiveres os pecados, eles serão retidos. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É por isso que nós celebramos. Por isso que nós sacerdotes, temos essa obrigação de celebrar Jesus do início
ao fim, de entender que não pode ser interrompida a não ser por motivo de força maior e extraordinária, aquele sacrifício que é ofertado, pão e vinho, que pela graça de Deus se tornará para nós em corpo e sangue de Cristo. E é o Espírito Santo que nós vamos celebrar em Pentecostes que faz com que pão e vinho se tornem em corpo e sangue de Cristo. Não é a santidade do Padre, não é o conhecimento teológico do Padre, não é a formação boa ou ruim do Padre, nem a boa vontade ou má vontade dele em celebrar. É o Espírito Santo. O Padre, uma vez ungido, impondo as mãos sobre pão e vinho, vai dizer: enviai o vosso Espírito Santo, a fim de que essas ofertas se mudem no corpo e no vinho e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus. E nós, porque cremos na ação do Espírito Santo, celebramos, comungamos e adoramos. Essa é a mensagem de hoje. Que a gente confie única e exclusivamente em Deus nosso Senhor, porque o Espírito Santo derramado sobre nós é que nos dá força para caminhar e ir mais além, apesar dos perigos, apesar das perturbações, apesar dos elementos que tiram a nossa paz. Jesus diz que a paz esteja com vocês. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.